Hoje nós falaremos sobre as cigarras que atacam o cafeeiro, que são pragas importantes na cafeicultura brasileira. Aqui estão as 3 espécies de cigarras que atacam o cafeeiro. São 3 espécies, sendo que a maior, a Quesada gigas, é a praga, é a cigarra que causa os maiores prejuízos. Por quê? Suas larvas são maiores, vivem nas raízes, sugando seiva ininterruptamente. Suga constantemente a seiva durante 2 anos. Então aqui nós temos 3 espécies de cigarras. A mais importante é a maior, mas o controle é feito, dirigido a todas as 3 em conjunto. Aqui nós temos um casal da espécie de cigarra mais importante, que é cientificamente denominada de Quesada gigas. Aqui à esquerda é uma fêmea e à direita o macho. O macho, ele produz um som típico, característico para cada espécie, no caso, para essa espécie, visando atrair a fêmea para a cópula. O macho não canta verdadeiramente. O canto é entre aspas. Então, o macho, ele vibra um órgão no seu abdômen, um par, um de cada lado do abdômen, um órgão estridulatório que produz o som. O som emitido vai atrair a fêmea para a cópula. Então o canto do macho, à minha direita, é um canto entre aspas. Eu quero chamar a atenção dos cafeicultores para um aspecto muito importante. Os machos, aliás, os adultos da Quesada gigas, da espécie maior, emergem desde o final de agosto até outubro, ou início de novembro. Portanto, os machos que nós temos escutado por aí, cantando, entre aspas, estão emergindo no período de emergência dos adultos, onde ocorrem as cópulas. Então, a Quesada gigas termina a emergência de seus adultos final de outubro, começo de novembro. É aí que o cafeicultor ele fará o monitoramento dessa praga na sua lavoura para saber se a sua lavoura tem cigarra e qual é o índice de larvas visando o controle químico. Eu quero chamar a atenção também dos cafeicultores para um aspecto muito importante. O controle químico das cigarras já foi estudado pela pesquisa e ele é altamente eficiente. Nós vamos falar a época da aplicação do inseticida, que é um inseticida ou 2 inseticidas que são de baixa toxicidade e altamente eficientes no controle das larvas das cigarras. Não se controlam os adultos das cigarras. O cafeicultor visará aplicar o inseticida na lavoura, visando matar as larvas que estão no solo. Porque as larvas estão no solo, nós vamos mostrar daqui a pouco, elas sugam nas raízes do cafeeiro e as plantas definham. O ciclo das cigarras, de qualquer espécie,
ele é composto das fases de ovo, de ninfa móvel na raiz do hospedeiro sugando. Depois de 2 anos, dependendo da espécie, a larva abandona o solo na época de sua emergência e lentamente, nós estamos observando aqui, lentamente à noitinha rompe-se no dorso da linha de Equidise e o adulto ele englutear e abandona a ninfa imóvel. E vai restar então o que? A exúvia. Os antigos diziam que a cigarra cantava até se arrebentar. Então, nada mais é do que a passagem da fase de ninfa imóvel para a fase adulta, restando então a exúvia, onde, num suporte qualquer, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Então, emergiu o adulto, macho ou fêmea. Os adultos, depois de 2 horas, vão voar, vão copular e a fêmea vai colocar ovos. Os ovos, quero chamar a atenção, são colocados nos ramos, dentro do ramo, endofiticamente, na medula. Após alguns dias, eclode a larva, que vai cair, vai para o solo, procura a raiz para sugar, porque é um inseto sugador, e vai passar 2 anos sugando nas raízes. Então, esta aqui é a Quesada gigas, a espécie maior. E nós vamos mostrar então, nós chegamos aqui nesse talhão de café, nós queremos saber se aqui tem ataque de cigarra ou não. Então, qual será o procedimento para qualquer lavoura? Primeiro, dividir a lavoura em talhões, talhão por talhão. Então, vamos agora dar sequência à procura do ataque da cigarra, da constatação do ataque da cigarra neste talhão aqui. Podemos afirmar que uma lavoura ela está infestada pelas cigarras pela presença das cascas ou exúvias no tronco do cafeeiro. As cascas ou exúvias. As cascas nada mais são do que o resultado da emergência do adulto quando sua larva abandona o solo e deixa um orifício individual de saída. Então nós podemos afirmar com toda certeza que esse talhão aqui, ele tem ataque de cigarras. Agora, para que vocês tenham uma ideia da infestação das cigarras na década de 80, aqui são as larvas de uma única cova, 242 larvas. Essa lavoura em São Tomás de Aquino, essa lavoura se apresentava totalmente definhada. Outro detalhe, ou o cafeicultor controla quimicamente as cigarras ou ele abandona a cafeicultura. Então, nós falaremos daqui a pouco sobre o controle químico, que é altamente eficiente, com inseticidas de baixa toxicidade e não poluentes.
A cigarra quesada gigas, a maior, a mais importante em cafeeiro, apresenta alguns outros hospedeiros. Vou dar um exemplo. Exemplo, o Ingá edulis, que nós veremos daqui a pouco. É uma planta antes tida como leguminosa, hoje é fabácea. O Sansão do campo, também fabácea. E algumas outras leguminosas nas matas são também plantas hospedeiras das cigarras. Por que são plantas hospedeiras? Porque as larvas das cigarras fixam no solo de uma maneira subterrânea, fixam nas raízes e sugam a seiva continuadamente. Agora, nós temos aí uma outra planta muito bonita, uma outra fabácea bonita também, a sibipiruna, que fica cheia de adultos agora nessa época do ano. Ali, a sibipiruna não é planta hospedeira das cigarras. Por quê? Não tem larvas das suas raízes. Aquela planta sibipiruna, a sua copa, ela é utilizada pelos adultos para fazer a sua cópula. Então, daqui a pouco, nós mostraremos no campo, então, mais um hospedeiro das cigarras. Agora, não sei se os cafeicultores já observaram, neste ano de 2017, as cigarras pouco cantaram. Por quê? É uma explicação muito lógica. Os cafeicultores, todos os anos, eles aplicam inseticida sistêmico no solo ou em drenche, no colo do cafeeiro, visando controlar a ferrugem, que contém um fungicida sistêmico e também um inseticida sistêmico. Esse controle da ferrugem e do bicho mineiro preventivo no solo já controla simultaneamente as larvas das cigarras, num só controle. Este talhão de café está apresentando suas plantas definhadas, provavelmente devido ao ataque das larvas das cigarras em suas raízes. O controle químico é feito agora, no mês de novembro, após o monitoramento, o qual foi mostrado aqui nesta reportagem. É importante fazer o monitoramento e, uma vez feito o controle químico, a planta, o cafeeiro, volta a vegetar novamente e volta a produzir novamente. O mais importante é fazer o controle químico das cigarras no início do período chuvoso, em novembro, juntamente com a ferrugem e o bicho mineiro no solo, numa única aplicação. Por quê? O cafeeiro, todos os anos, ele lança um novo enfolhamento. E esse novo enfolhamento é emitido a partir de agora. Daí a importância de ser feito o controle químico e também as adubações recomendadas pela pesquisa. Então, é o controle químico e os tratos culturais normais, inclusive as adubações no solo e também via foliar. Para que o cafeicultor saiba a quantidade de larvas ou ninfas nas raízes do cafeeiro, visando realizar ou não o controle químico, dependendo do resultado, então é muito importante que ele faça uma trincheira
E, à medida que a trincheira vai sendo aberta, as larvas vão aparecendo. Então, ele faz a trincheira somente de um lado da cova, desgalha a planta neste lado, faz a trincheira de um lado só e conta as ninfas, as larvas que ele encontrar nas raízes. Se ele encontrar 5 larvas ou mais na trincheira, o resultado é multiplicado por 2. Então, acima de 10 larvas por cova, deve-se fazer o controle químico. Então, é muito importante, então, o cafeicultor fazer a trincheira, 10 trincheiras por talhão, trincheira como esta aqui. É muito importante. Desgalha primeiramente para facilitar a abertura da trincheira. Aqui nós temos árvores de engazeiro, o engazeiro da família Fabaceae. O engá, esse engazeiro, é denominado cientificamente de Engá edulis, família Fabaceae. Como eu já disse anteriormente, o engazeiro é também hospedeiro da cigarra quesada gigas. Por quê? Porque ele apresenta orifícios de saída da larva no chão, no solo, e as cascas ou exúvias no tronco das plantas. Então, o engazeiro é uma outra espécie vegetal hospedeira da cigarra quesada gigas. No caso aqui do engazeiro, como aqui está sendo uma árvore ornamental e o ataque aqui tem sido grande número de orifícios, grande número de larvas por cova, nós faremos aqui um controle químico árvore a árvore e também os tratos culturais normais, inclusive adubações do solo.